Então, pessoal, nosso conteúdo da aula de hoje ele é bem tranquilo. Ele diz respeito a mais uma das práticas envolvendo radiação ionizante, tá? Assim, nós já vimos a influência da voltagem no valor ótimo de um contador Geiger-Miller, tá? Muito bem. Então, assim, como existe um processo físico envolvido no contador Geiger-Miller que começa com um tubo contendo um gás, um tubo de ionização, um tubo feito de paredes metálicas, com uma pequena janelinha aqui, por onde a radiação eletromagnética vai passar. No centro deste tubo existe um filamento, que é onde os íons serão coletados. Então, ele está conectado a um circuitinho, que é um circuitinho contador, que, por sua vez, tem a carcaça ligada a um dispositivo, que, por sua vez, aplica uma grande diferença de potencial. Então, aqui dentro nós temos um gás. Aí, quando chega uma radiação ionizante, seja partícula alfa, beta ou radiação gama, vai ionizar esse gás, criando um elétron, que é o íon negativo, e uma molécula ionicamente positiva. A molécula vai para a carcaça, o elétron vai para o filamento positivo, tá? Então, o que acontece? Quando você está na tensão ótima de operação do patamar Geiger-Miller, nós temos uma avalanche chamada avalanche de Thomson, em que esses elétrons têm uma diferença têm uma energia cinética muito grande, tão grande que na colisão eles conseguem ionizar outras moléculas que conseguem arrancar outros elétrons, todos eles que são acelerados, todos em direção ao filamento, criando um pulso de corrente elétrica que viaja até o contador e é contado, tá? Muito bem. Só que existe um tempo entre você receber a radiação ionizante, ionizar essas moléculas, esses íons formarem a avalanche de Thomson, esta avalanche de Thomson criar um pulso de corrente elétrica e esse pulso de corrente elétrica chegar até o contador. Bom, então nós chamamos esse tempo de tempo de recuperação do sistema, tá? Ou tempo de resolução. Tempo de resolução do sistema. Então, para a gente entender melhor esse tempo de resolução do sistema, eu vou fazer um gráficozinho aqui. Esse gráfico, ele mede para nós a voltagem
nos terminais deste tubo de ionização em função do tempo. Então, esse tubo de ionização é um sistema como se fosse um capacitor cilíndrico. Então, quando você aplica uma diferença de potencial alta, que é a tensão ótima, então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o nosso tubo ele está carregado com uma certa voltagem, que é a voltagem ótima. Aí, quando acontece a corrente de Thomson, então esses íons positivos vão para a carcaça, neutralizando essa negatividade que está na carcaça, e os negativos vão para o eletrodo positivo, neutralizando essa positividade que está, e a voltagem cai. A voltagem cai, você tem um pico de máxima corrente elétrica, aí depois a voltagem volta a subir. Nesse processo, nessa região que eu estou marcando aqui, existe um intervalo de tempo que vai daqui até aqui, em que, se qualquer radiação ionizante que chegar até o tubo, vai encontrar um tubo com uma diferença de potencial que não é apropriada. Uma diferença de potencial baixa, que não consegue criar uma avalanche de Thomson. Então, você não vai conseguir ter um pico de corrente que possa ser contado. Então, esse intervalo de tempo é chamado de tempo morto, que é aquele tempo em que está acontecendo a corrente de Thomson. Durante a corrente de Thomson, a tensão cai, e mesmo que uma outra radiação ionizante chegue até ele, ele não vai conseguir produzir um novo pulso de corrente. Então, para cada avalanche de Thomson, nós temos um pulso de corrente que é contado como uma contagem. Depois disso, o capacitor ele precisa ser carregado novamente e a voltagem vai aumentando. Neste processo, à medida que as radiações ionizantes vão chegando até ele até consegue criar um pequeno pulsozinho de corrente. Só que esse pulso de corrente não tem magnitude suficiente para ser contada pelo contador. Então a voltagem tem que aumentar ainda um pouquinho mais. Somente quando a voltagem no detetor atinge exatamente o patamar original é que você vai conseguir ter um novo pico de corrente, uma nova avalanche de Thomson. Esse tempo, esse tempo que ele gasta daqui até aqui, nós vamos chamar de TR, que é o tempo de recuperação do tubo, tempo de recuperação do circuito. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para, para um fato importante. Daqui até aqui, as radiações ionizantes que estão chegando até o tubo não são contadas, ok? Não são contadas. Nós temos uma perca de
contagem, tá? Nós temos uma perca de contagem. Nós chamamos esta perca de contagem de perca por coincidências. Então, significa que se duas ou mais, três, quatro radiações ionizantes chegarem simultaneamente até o tubo, ele vai contar como uma só. Isso acontece com altas atividades. Atividades mais baixas, você tem tempo suficiente para criar uma avalanche de Thomson, depois criar uma segunda avalanche de Thomson, uma terceira e assim sucessivamente. Tá? Então, o que acontece? Existe um período de inatividade dentro do tubo, ok? Esse período nós vamos representar pela letra tal. Tal vai ser a soma desses dois intervalos de tempo. O T subíndice M, que é o tempo morto, mais T subíndice R. Então, o tempo morto é o tempo de duração da avalanche de Thomson. E o T subíndice R é o tempo de recuperação do circuito, que é o tempo que essa estrutura demora para atingir a voltagem ótima mais uma vez. Porque, essencialmente, você tem um capacitor aqui. A avalanche de Thomson simboliza para nós o descarregamento desse capacitor. E o tempo de recuperação representa o tempo que esse capacitor demora para se carregar mais uma vez. Então, durante esse período de tempo que vai daqui até aqui, todas as radiações que chegarem aqui deixarão de ser contadas e nós teremos percas por coincidências. Então, as radiações que não são contadas dentro desse intervalo são perdidas. São chamadas de percas por coincidência. Nesta próxima prática que nós vamos estar fazendo, que eu estou ensinando para vocês hoje, eu vou estar ensinando a vocês como é que faz para a gente poder determinar este tal. Este tal, ele representa uma grandeza importante para nós. Nós chamamos isso de tempo de resolução. Ou resolução total do contador Geiger-Miller. Todos os tubos Geiger-Miller têm um tempo de resolução. Tá? E, normalmente, esse tempo de resolução, na média, ele vai variar entre um valor em torno de 300 microsegundos a aproximadamente 500 microsegundos. Tá? E ele vai definir o limite de operação do contador Geiger-Miller. Por quê? Porque 300 microsegundos corresponde a aproximadamente a uma atividade de uma atividade de mais ou menos 3.300 bequeréis, que é 3.300 decaimentos por segundo. Um tempo de resolução de aproximadamente 500 microsegundos corresponde a aproximadamente uma atividade de 2.000 bequeréis, tá? Só para vocês terem uma ideia, se eu escrever isso aqui em decaimentos por minuto e não em decaimentos por segundos, então 3.300 bequeréis corresponde aproximadamente a uma contagem de 198.000 decaimentos por minuto, né, que é a contagem por minuto. 2.000 bequeréis corresponde a uma contagem de aproximadamente 120.000 contagens por minuto, tá? Então, estou falando de uma atividade, tá, turma? Eu estou falando de uma atividade escrita em becquerel e uma atividade escrita em contagens por minuto, tá? Como é que eu obtive esse valor aqui? É simples, eu fiz a conta. Uma atividade é a variação de contagem no intervalo de tempo, tá? Então, veja bem, se o tempo é conhecido, e a variação de contagem que eu quero é o intervalo de contagem entre uma contagem e outra, tá? Então, tal para nós, então, vai ser esse tempo entre uma contagem e outra. Então, o número de contagens aqui é 1. Tá legal?
Então, daí eu cheguei nessa atividade de 3.300 bequeréis, daí eu cheguei nessa atividade de 2.000 bequeréis. Simplesmente, bequeréis é decaimento por segundo. Se eu multiplicar isso por 60, eu tenho decaimentos por minuto. É só isso, foi isso que eu fiz. Tá? Então, assim, na média, os contadores Geiger usuais que a gente tem, eles apresentam esse tempo de resolução entre 300 e 500 microsegundos. Então, significa que, na prática, você não vai conseguir encontrar no mercado contadores Geigers que consigam fazer a determinação, a obtenção da atividade determinada para atividades acima de 2.000, 3.300 bequeréis, tá? Então, na aula passada, só para vocês terem uma ideia, a atividade detectada a 1 centímetro daquela fonte de Europeu 152 era em torno de 175 bequeréis. Estão lembrados disso? É bem baixinha, tá? Claro que atividades superiores a essa daí podem ser utilizadas, só que aí, no caso, nós temos que o tempo de resolução passa a ser uma grandeza significativa, de modo que a gente vai precisar fazer a correção dessas leituras. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como é que faz para determinar o tempo de resolução do contador Geiger-Miller, e a partir desse tempo de resolução, eu vou ensinar para vocês como é que faz para fazer a correção nas contagens. Por quê? Porque à medida que as fontes vão ficando é, 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 com grande atividade, então a tendência é a tendência que a gente tenha uma quantidade de percas por coincidência cada vez mais significativas. Aí como é que nós fazemos para determinar o tempo de resolução? A determinação do tempo de resolução ela é bem simples. Ela depende da utilização de duas fontes radioativas, tá? Duas fontes radioativas com atividades entre 5.000 contagens por minuto e 10.000 contagens por minuto. Tá? Então, qual é o procedimento? O procedimento é bem simples. Então, nós vamos colocar aqui o nosso tubo de ionização, nosso tubo Geiger-Miller. Tá? Então, aqui eu vou estar simbolizando para vocês a nossa prateleira de amostras. Sobre a prateleira de amostras, eu vou colocar duas fontes radioativas. Vou colocar duas fontes radioativas, pessoal. Eu vou colocar à direita a fonte 1, à esquerda eu vou colocar a segunda fonte, 2. As duas fontes têm atividades dentro desse intervalo que eu coloquei para vocês. Tá? E vou fazer a contagem. Tá? Então, vou fazer a determinação da atividade determinada, a contagem, tá? No período de 1 minuto. Tá? Então, vamos realizar contagens no intervalo de 1 minuto. Então, fazendo a contagem no intervalo de 1 minuto, a uma certa distância vertical y fixa, tá? Então, nós vamos ter aqui uma contagem N1, 2. Tá? Então, percebam que nós temos a contagem das radiações ionizantes que estão sendo emanadas das duas fontes radioativas, 1 e 2. Então, as duas fontes radioativas estão contribuindo para a contagem que está sendo registrada. Na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pessoal. Então, nós teremos aqui N1, 2. Ótimo. Aí, na sequência, o que nós faremos?
Na sequência, eu vou tirar a fonte F2. Nós retiramos a fonte F2 e permanecemos apenas com a fonte F1. Então, claro que como eu não tenho mais as duas fontes, é claro que a quantidade, a contagem diminuiu, tá? Com as duas fontes próximas, eu tenho muito mais radiações ionizantes chegando. Com apenas uma fonte, eu tenho apenas uma. Então, nós vamos ter a contagem N1. Aí, na sequência, o que que eu faço? Eu posiciono a fonte F2 no lugar dela de novo. E retiro a fonte F1. Quando eu fizer isso aí, eu vou ter a contagem de quem, pessoal? Que contagem que eu vou ter nessa configuração que eu acabei de desenhar? Renan, que contagem que eu vou ter aqui? N2. Então, com as duas fontes juntas, eu tenho uma contagem N1, 2. Com apenas a fonte número 1 no lugar, eu tenho a contagem de F1. Com a contagem F2 da fonte 2, eu tenho a contagem N2. Tá? Então, percebam, quanto mais fontes radioativas forem colocadas debaixo do detetor, maior é a atividade que vai ser detectada, maior é a contagem por minuto que vai ser detectada. Tá? Acontece o seguinte, perceba que quanto mais fontes eu colocar, maior é o valor da atividade e maior é a probabilidade de eu ter perca de contagens por coincidência. Por quê? Porque eu estou tendo muito mais radiações ionizantes chegando por unidade de tempo. Então, se não existisse essa questão do tempo morto, se não existisse essa questão do tempo morto, independente da configuração que eu colocasse aqui, a soma algébrica das contagens N1 mais N2 teria que ser exatamente igual a N12. Mas não é isso que a experiência mostra para nós. A experiência mostra para nós que, devido à existência de um tempo de resolução do circuito, se eu somar as atividades obtidas com N1 com N2, o resultado matemático que eu vou encontrar desses dois vai ser maior do que a leitura que eu tenho N12. Essa desigualdade é uma consequência do fato de que, quando eu coloco duas fontes radioativas juntas, eu aumento a frequência com que essa radiação ionizante chega dentro do tubo e aumento as percas por coincidência. É por isso que, quando eu faço o cálculo, quando eu faço a determinação da atividade com as fontes separadamente, e depois eu somo os resultados, nós temos que a soma desses resultados individuais é maior que o resultado das fontes juntas. Então, pessoal, aí nesse exercício que eu acabei de colocar para vocês, então, para nós, N1 são as contagens obtidas com a fonte 1. N2 são as contagens. Veja bem, quando eu falo contagens, eu quero dizer atividade detectada, tá? Pela fonte 2. E N1, 2 é a atividade, são as contagens feitas com a fonte 1 mais a fonte 2. Mas percebam, o contador Geiger-Miller, ele não consegue diferenciar se aquela contagem que está chegando
ela vem da fonte ou se ela está vindo da radiação de fundo, do meio. Então, essas contagens aqui são contagens brutas. Então, se eu quiser trabalhar com essas contagens aqui, eu tenho que subtrair dessas contagens a radiação de fundo. Aí, quando eu subtrair a radiação de fundo, eu vou passar a ter o valor líquido dessas contagens. Eu vou ter, então, N1 linha, N2 linha e N12 linha. Então, N1 linha é simplesmente a contagem bruta que eu obtive subtraída da contagem de fundo, que é aquela que eu obtenho sem fonte radioativa nenhuma lá. O N2' vai ser N2 menos a contagem de fundo. E o N12' é simplesmente o valor de N12 subtraído da contagem de fundo. É só isso, turma. Então, como existe um tempo de resolução diferente de zero, então tem que existir alguma técnica em que eu possa corrigir essas contagens devido às percas por coincidência. Para eu corrigir, essas contagens, nós vamos usar a seguinte equação. E a equação é a seguinte, olha. Então, eu vou chamar de N maiúsculo 1. Então, o valor da contagem líquida N1', dividido por 1 menos N1', multiplicado por tal, onde tal é o tempo de resolução. Então, N1 vai ser a contagem corrigida, tá? A mesma coisa vale para N2, que eu vou chamar de N maiúsculo, tá? Então, N2 vai ser o N1' dividido por 1 menos. Desculpa, gente. Só fazendo uma correção aqui, tá? Aqui é 2, tá bom? Aqui é 2. Então, o N2 vai ser o N2' vezes o tempo de resolução. E a contagem corrigida N12, então vai ser o N12' dividido por 1 menos N12' vezes o tempo de resolução. Percebam que para eu poder fazer esta correção, obter os valores das contagens corretas, tá? Corrigir esta falha de contagem por percas de coincidência, eu preciso trabalhar com o valor líquido das contagens, tá? Senão não dá certo. E nessa equação tal é o tempo de resolução. Então, o tempo de resolução, eu não vou deduzir para vocês, tá? Ele sai do fato de que depois que eu corrigir as contagens, se eu pegar o valor corrigido N1 e somar com o valor corrigido N2, isso aqui tem que ser numericamente igual ao valor N12. Então, veja, como existe um tempo de resolução, e esse tempo é maior que zero, e ele está entre 300 e 500 microsegundos, então esse tempo de resolução faz com que fontes muito ativas deixem de ter algumas contagens
Tá? Então, o que vai acontecer? Se você fizer contagens separadas dessas fontes, você vai ver que a soma dessas contagens separadas vai ser maior do que a contagem com essas fontes juntas. Isso é uma prova da existência do tempo de resolução. Tá? Agora, matematicamente, usando essas equações que eu acabei de colocar para vocês, eu consigo corrigir essa perca de contagem. Então, estas equações que eu coloquei fazem a correção da perca de contagem. Então, quando eu pego essas equações, N1, N2 e N12, e jogo nesta equação aqui, e isolo o tal, tá? Vocês vão ver que numa primeira aproximação, vocês vão chegar numa equação que ela fornece para a gente o tempo de resolução tal. O tempo de resolução tal, ele é o valor líquido da contagem N1, somado do valor líquido da contagem N2, subtraído do valor líquido da contagem N12, tudo isso dividido por 2 vezes N1' vezes N2'. Então, o tempo de resolução vai estar aqui. Então, agora vejam bem. Se N1, N2 e N12' estiverem escritos em CPM, que são contagens por minuto, tá? Então, vejam bem, se as atividades N1, N2 e N12 estiverem em CPM, então o resultado desta equação vai ser minuto, tá? Por quê? Eu tenho contagem por minuto no numerador, aqui eu vou ter contagem por minuto no denominador ao quadrado. Quando você simplifica isso daqui, contagem corta com contagem, minuto corta com minuto ao quadrado e sobra minuto, tá? Sobra minuto. Então, assim, essa é dessa maneira que a gente consegue calcular o tempo de resolução, tá? Então, exemplo. Então, nós vamos ter duas fontes radioativas. Nós vamos ter a fonte A e vamos ter a fonte B. Tá legal? No nosso experimento mesmo, vocês vão ver que nós vamos estar trabalhando com uma fonte de Európio 152, com uma atividade uma atividade residual de 1,43 microcurie, e nós vamos estar trabalhando com uma fonte de césio 137 com uma atividade de 3,3 microcurie. Tá bom? Então, no experimento que eu fiz, tá? No experimento que nós fizemos, a uma certa distância do detector fixa, tá? Nós obtivemos uma contagem de fundo de 50 CPMs. Então, nós tivemos uma contagem de 50 CPMs. Quando as duas fontes estavam juntas, nós obtivemos uma contagem bruta N12 de 7.650 contagens por minuto, tá? Quando eu retirei a fonte 2, eu obtive a contagem 1, no valor de 3.700 contagens por minuto. Depois que eu coloquei a fonte 2 no lugar de novo e retirei a fonte 1, eu obtive uma nova contagem bruta, que é N2 igual a 4.150 contagens por minuto. Tá? Então, pessoal, primeira tarefa de vocês. Eu quero saber quanto vale N12', quanto vale N1' e quanto vale N2', que são os valores líquidos das atividades, das contagens. Vocês podem fazer para mim, por favor? Você consegue fazer, Renan? Ayane?
Prof, a Rayane falou no chat que ela tá com problema de energia. Ela tá caindo. Ah, turma, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil dar aula sem olhar para vocês. É bem difícil para mim eu dar aula para vocês se a gente não tiver uma interação, tá? Então eu preciso que vocês interajam comigo um pouquinho, mesmo que vocês não estejam assim muito gostando da aula de hoje, tá? Mas interajam comigo, é importante. Se vocês não souberem fazer uma coisa que eu pedi, não tem problema, é só falar não sei, mas falem alguma coisa. Lembra, sabe aquele ditado que diz falem bem ou falem mal, mas falem? Então, para eu resolver esse exercício, eu preciso encontrar o valor líquido das contagens. Veja, nesse exercício eu tenho duas fontes que foram utilizadas para encontrar o tempo de resolução de um determinado contador Geiger-Miller. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Precisamos encontrar o tempo de resolução de um certo tubo Geiger-Miller. Para isso, eu vou utilizar duas fontes radioativas, A e B. Essas duas fontes radioativas têm atividades menores que 10.000 contagens por minuto. Tá? No dia do experimento, sem fonte radioativa nenhuma, nós obtivemos 50 contagens por minuto. Esta é a contagem da radiação de fundo. Com as duas fontes juntas, 7.650. Com a fonte 1, 3.700. Com a fonte 2, 4.150. Mas eu não posso operar matematicamente esses valores, por quê? Porque eles estão contaminados pela radiação de fundo. Então eu tenho que limpar esses valores. Como é que eu limpo esses valores? Subtraindo a contagem de fundo. Então, Renan, se a contagem bruta N12 é 7.650, o valor líquido dessa contagem é simplesmente 7.650 menos 50. Quanto é 7.650 menos 50? 7.590. 7.650 menos 50. Quanto é? 7.600. Muito bem, 7.600 contagens por minuto. Tá? Então, esse é o valor líquido que eu obtive da contagem quando as duas fontes estavam juntas. Quando estava apenas a primeira fonte, o valor bruto era 3.700. Eu tiro a radiação de fundo, sobra quanto? 3.650? 3.650 contagens por minuto. No caso da fonte N2, o valor bruto dele é 4.150. Tirando a contagem de fundo, ele cai para quanto? 4.100. 4.100. Então, esses são os valores líquidos, tá? Então, essas são as contagens líquidas. Muito bem. Então, nossa tarefa é calcular o tempo de resolução. O tempo de resolução é N1' mais N2' menos N12' sobre 2 vezes N1', N2', tá? Então, eu vou jogar nesta fórmula para calcular o tempo de resolução daquele tubo, tá? Que é o tempo que aquele contador Geiger leva para conseguir fazer duas contagens consecutivas. Tá? Então, N1', 3.650. 3.650 contagens por minuto. N2', 4.100. 4.100 contagens por minuto. Menos N12', 7.600. Olha, pessoal, esse exercício aqui ele é bem bacana. Eu coloquei na prova o ano passado. E esse ano eu vou colocar de novo, tá? Só que não com esses valores. Vou mudar os valores, claro, né? Aí dividido por 2 vezes N1', N2'. Então, é 2 vezes 3.650 contagens por minuto, vezes 4.100
contagens por minuto. É 5,011 vezes 10 a menos 6 minuto. Tá? Então, é 5,011 microminuto. Aí, agora que eu tenho o tempo de resolução do nosso tubo, eu sei que o nosso tubo que a gente utilizou só pode conseguir fazer contagens verdadeiras se, somente se, as radiações ionizantes que estiverem chegando até eles chegarem num período de tempo menor que 5 microminutos, tá? Aliás, maiores que 5 microminutos, senão ele não consegue contar, tá? Então, beleza. De posse desses valores, eu vou conseguir obter os valores verdadeiros das contagens. Os valores verdadeiros das contagens são representados pelaquela equação que eu coloquei para vocês do N maiúsculo. Tá? Então, N1, que representa para nós o valor verdadeiro da contagem realizada com a fonte 1. Então, como é que a gente encontra ele, pessoal? É o valor líquido, N1', dividido por 1 menos N1', vezes tal, que é o tempo de resolução. Então, lembre, este é o valor verdadeiro da contagem da fonte 1. Então, o valor verdadeiro da contagem é N1, que é igual. Kevin, você pode dizer para mim o valor de N1'? Eu não sei, prof. Olha lá, N1'. Vocês podem copiar esses valores, por favor, no caderninho de vocês? Eu preciso que vocês copiem esses valores, que eu vou perguntar, tá? Então, N1', 3.650, N2', 4.100, N12', 7.600. Tá? Então, N1', 3.650. 3.650 contagens por minuto, dividido por 1 menos N1', 3.650 CPM, vezes o tempo de resolução, que é 5 vezes 10 a menos 6 minuto. Ó, contagem por minuto. Então, o minuto está no denominador, que cancela com esse minuto. Então, aqui embaixo você vai ter uma grandeza adimensional e vai sobrar o CPM no numerador. Tá? Então, é essa conta que nós vamos fazer. Então, isso aqui é 3.720 contagens por minuto. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. O valor da contagem líquido era 3.650. O valor verdadeiro da contagem é 3.720. Kevin, qual é a diferença entre 3.720 para 3.650? Quanto é? 3.720 menos 3.650? 70? 70. Então, vejam. Para a atividade desta fonte que nós utilizamos, nós tivemos 70 radiações ionizantes que deixaram de ser contadas. 70 radiações ionizantes em 3.720. Tá? Ó, 10% daria 372. 1%, 37. Então, nós estamos aí com 2%. Para a atividade desta fonte que nós utilizamos, nós tivemos uma perca de 2% de contagens. Por que isso é importante para a gente? Porque as contagens são atividades. E se eu quero calcular a exposição,
taxa de exposição, eu calculo em cima da atividade determinada. Então, se por algum motivo o meu equipamento ele não está fazendo contagens calibradas, contagens verdadeiras, eu estou deixando de entender que eu estou perdendo, teoricamente, eu estou deixando de calcular a dose de radiação ionizante no meu corpo. Isso não pode acontecer. Então, por este motivo, nós temos que trabalhar com o mais próximo possível dos valores verdadeiros. Então, é por este motivo que nós temos que fazer a calibração dos equipamentos. Temos que ter escalas de calibração. Tá? Então, muito bem. Então, nós vimos que devido à existência do tempo de resolução, que é 5 microminutos, tá? Então, neste experimento, nós tivemos uma perca por contagem de 70 contagens por minuto, tá? Muito bem. Agora, nós vamos fazer com N2. N2 é N2' sobre 1 menos N2' vezes tal. N2. O valor de N2', quanto que é, Kevin? Você lembra? 4.100. 4.100 CPM. Olha, o prof está fazendo com vocês direitinho, passo a passo, esse exercício. Eu gostaria que vocês fizessem no próximo relatório isso aqui bem bonitinho. E no dia da prova também. Eu vou dar esse exercício no dia da prova para vocês fazerem. Então, hoje é uma grande oportunidade para vocês praticarem, tá bom? Então, 1 menos N2', que é 4.100 contagens por minuto, vezes o tempo de resolução do tubo, que já foi determinado como sendo 5,01 microminuto. Tá? Então, o valor verdadeiro da contagem é 4.190 contagens por minuto. A diferença entre 4.000, esse valor verdadeiro, que é 4.190 para 4.100, são 90 contagens. Então, quer dizer que na fonte 2, nós tivemos um errinho também de perto de 2% de contagens. Tá? Claro que quanto maior for a atividade das fontes, maior vai ser essa perca por contagem, maior vai ser esse errinho. Só que esta equação, ela corrige isso, desde que eu consiga, desde que eu saiba qual é o valor do tempo de resolução daquele tubo. Tá? Você está anotando esses valores, né, Kevin? N1 verdadeiro, 3.720. N2 verdadeiro, 4.190. Tá? Então, agora nós vamos fazer para o valor verdadeiro de N12. O valor verdadeiro N12 é o valor líquido N12' sobre 1 menos N12' vezes o tempo de resolução tal. N12 vai ser igual. N12', Kevin, quanto que é? 7.600. 7.600 contagens por minuto, dividido por 1 menos 7.600 contagens por minuto, vezes 5,01 vezes 10 a menos 6 minuto. Tá? N12, que é o valor verdadeiro da contagem, é 7.900 contagens por minuto. Para eu ter certeza que o cálculo está correto, eu tenho que somar os valores verdadeiros N1 com N2, não é verdade? Fazendo N1 mais N2, o resultado que a gente tem, 3.720 mais 4.190
O resultado é 7.900 contagens por minuto, tá?